A Rede Brasileira de Restauração Ecológica, a REP, tem o objetivo de aumentar a sinergia das iniciativas em restauração e ampliar o diálogo com a sociedade. Gostaria então de apresentar um pouco da visão do BNDES que a gente está vendo no setor de restauração e apresentar um pouco dos resultados que a gente tem até agora das iniciativas que nós tomamos em relação à linha de financiamento para a restauração. A impressão que a gente tem, sendo banco de desenvolvimento do país, é que o setor de restauração ainda, diante do potencial que ele tem, ele ainda não chegou na segunda infância, né? Ele ainda está nos primeiros estágios. Né? E para o BNDES, isso é muito recente, a gente nunca teve conhecimento, né, sobre restauração, não. Isso vem muito recente, só a partir de restauração com ativos específicos, só a partir de 2009, que nós lançamos, eu vou apresentar os resultados aqui, da iniciativa BNDES Mata Atlântica. Né? E hoje, quer dizer, nós temos uma visão disso como um setor econômico, né? E a possibilidade de fazer com esse setor os elos da cadeia se multipliquem. Então, um dos motivos para ter, e agradeço ao convite da REP, além de apresentar a visão dos resultados do BNDES, é também aprender. A gente está querendo ficar em contato com quem entende, a gente quer identificar melhor as características da cadeia, os caras falaram disso, quer dizer, qual é a capacidade instalada do setor hoje. Se a gente tivesse R$1 bilhão hoje, nós seríamos capazes de restaurar quanto em 2014, 2015? Eu tenho meus números, talvez vocês tenham os de vocês. É claro que a gente tem aí a capacidade instalada e a possibilidade de uma reação imediata a partir de uma demanda de restauração. Mas num curto prazo, qual é a capacidade instalada de restauração em hectares hoje? Tudo bem que a gente tem regeneração natural, até plantio total, mas na média do que é feito no Brasil, uma parte de cada um e tal, quanto é que é essa capacidade? Como ela vai se comportar no tempo? E que políticas públicas e um agente como o BNDES pode colaborar na subida dessa escadinha nos diferentes lados da cadeia? Né? E também a pergunta que os caras fez, qual vai ser a demanda ao longo do tempo aí? Né? E como é que a gente casa essa demanda com essa oferta? Então, eu queria só destacar que mesmo uma carteira assim, estágio inicial do BNDES, o BNDES sabe, né? Coisas grandes, né? Acho que a nossa carteira, hoje, de financiamento, juntando não reembolsável e um projeto de reembolsável grande que nós temos, talvez seja entre as instituições financeiras não tem nada igual. Né? Nós já somos um dos maiores financiadores. E tinha que ser isso mesmo, até pelo tamanho do BNDES, a sua responsabilidade, pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, a nossa perspectiva agora, para frente, é de o BNDES se tornar um instrumento, de fato, de colaboração para a implementação do Código Florestal, da nova Lei Florestal. Teve outro nome que vocês deram, aí os caras deu outro nome agora, que eu anotei ali. Lei da Recuperação. Proteção. Quando eu falo dentro do BNDES, eu falo novo Código Florestal, o pessoal lá fazer a conexão. Né? Mas a gente pode fazer a lei florestal também. Então vamos passar. O que tem no BNDES hoje, né, de linhas de financiamento para restauração? A gente tem a parte do financiamento não reembolsável, né, que a gente já tem uma experiência, eu vou mostrar aqui os projetos, 15 projetos contratados, né, total de 42 milhões, até o momento que desembolsou cerca de 22, é chamada Iniciativa BNDES Mata Atlântica. É uma iniciativa de umas pessoas, eu fazia parte desse grupo lá dentro do BNDES, que a gente conseguiu ter acesso a recursos do chamado Fundo Social do BNDES, que é uma parte do lucro do BNDES que vai para um fundo social. É claro que essa parte do lucro vai para outros benefícios, como benefício ao patrimônio histórico, museus, acompanha às vezes plaquinha do BNDES,
a parte de inovação tecnológica, a parte social, educação, saúde, a gente conseguiu pegar um dinheiro lá relativo à parte de restauração. Eu já vou contar essa história. E a gente também tem o financiamento reembolsável. Vocês sabem que é o não reembolsável, é o que algumas pessoas entendem como fundo perdido, né? Grants. Mas a gente, no BNDES, é proibido falar em fundo perdido, porque a gente não pode perder os fundos. A gente cobra, o resultado tem que aparecer, não pode perder. De jeito nenhum, senão vira reembolsável. Isso é um perigo para as ONGs que contratam conosco, que, ó, é um dinheirinho, tem que fazer. E o reembolsável é o financiamento comum das empresas e tal, e faz o repagamento de principal juros. O que a gente tem no reembolsável? Para operações grandes, diretas, né, nós temos o BNDES Florestal e o Fundo Clima. Se vocês olharem no BNDES, lá no site do BNDES, tem todas as condições aqui de BNDES Florestal e Fundo Clima. A gente tem muito projeto contratado, o projeto da FIBA, que é um projeto grande, acho que é o maior projeto de restauração do país, como projeto de 21 mil hectares, né? Total 180 e tantos milhões, o BNDES está financiando 167 milhões, isso é na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Vou falar um pouquinho depois, que a gente tem uma expectativa de crescimento da carteira de reembolsável. Já posso afirmar para vocês que já vão chegar projetos de 2014 para a parte de reembolsável. Talvez seja isso já um efeito da nova lei florestal, posso assegurar que muitos desses projetos vêm como obrigação legal, exatamente, né, das empresas, tem os seus órgãos ambientais, e também alguns com experimentações. A gente está percebendo que vem empresas com demandas de experimentação. E aí, experimentação de sistemas florestais, a restauração com uso econômico. E para quem olha de fora do setor de vocês, né, isso ainda está muito no início. A gente não tem modelos, a não ser que vocês digam, não temos modelos já consolidados, né? Temos experimentações muito boas e o momento, pelo que eu tenho verificado, é que vem por aí muito mais em termos de experimentações. Então, acho que a gente vai viver, ao longo dos próximos 5, 10 anos, realmente vão aparecer modelos que vão poder responder a esse tipo de pergunta que você fez, em relação aos pequenos proprietários, como fazer isso. O Fundo Clima é um fundo criado, é um fundo do Ministério do Meio Ambiente, talvez seja, acho que a principal realização do Ministério do Meio Ambiente como política industrial no Brasil. Ninguém olhou por esse lado, mas o Fundo Clima tem essa concepção, porque ele vai ensinar tecnologias e sistemas de gestão mais eficientes e que possam reduzir emissões em vários setores da economia, né? Foi uma iniciativa excepcional, tirando dinheiro da participação especial do petróleo, né? Que é um tipo de royalty, né? Tem uma conta que o recurso é designado trimestralmente pela Agência Nacional do Petróleo. E antes dessa mudança que ocorreu aí, das questões do royalties, se garantia para o Fundo Clima cerca de, pelos números um ano, 2 anos atrás, cerca de 750 milhões a 1 bilhão de reais por ano. Ninguém estava percebendo isso, mas isso seria a redenção para uma série de investimentos em o que se fala em economia verde, não falando só de restauração, mas a redução de emissões, maior eficiência no setor industrial, comercial, alguns de infraestrutura, né? Felizmente ou infelizmente, quer dizer, agora esse recurso está um pouco ameaçado, ele vai disputar dentro lá do que for estabelecido agora em saúde e educação, né? De qualquer maneira, é uma questão que eu deixo para vocês também. O Fundo Clima é um instrumento fundamental, porque ele permite que o BNDES, que é o gestor do Fundo Clima, nós captamos um dinheiro muito barato. O que a gente paga lá para o Fundo Clima é muito baixo. Normalmente o BNDES pega dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador, FAT, né? Que é um recurso dos mais baratos, por isso o BNDES oferece dinheiro mais barato. O Fundo Clima é muito mais barato.
e o Fundo Clima tem restauração. Então, lá no banco, a gente pode fazer a combinação de subcréditos de um projeto ter uma parte de BNDES florestal, que já tem boas condições, e o Fundo Clima também. Né? Então, eu garanto para vocês que ao longo dos próximos anos a gente vai ver vários projetos além da primeira. Bem, resultados. Né? A gente está nisso há muito pouco tempo. Né? Então, em 2009, a gente lançou a iniciativa BNDES Mata Atlântica, que é o não reembolsável, e está em azul, a gente chama de IDMA. Está em azul é o não reembolsável. Né? Vocês podem ver ali. E juntando aí com os 30 milhões que já foram desembolsados no reembolsável, nós temos um desembolso até agora de cerca de 52 milhões de reais. Mas a carteira deve estar em volta de 210 milhões de reais. Né? Então é algo inicial, mas já é algo interessante. Né? Então podemos, acho que essa curva vai só subir. Aqui os resultados da iniciativa BNDES Mata Atlântica. Né? Então, 15 projetos contratados. Vocês podem ver aí os nomes das entidades. Né? Somente entidades sem fins lucrativos podem solicitar recursos não reembolsados do BNDES. Uma empresa não pode solicitar recursos. Né? Ele tem as linhas reembolsadas. Eu esqueci até de falar, depois do complemento. Os pequenos ainda tem aquela linha agricultura de baixo carbono, enfim, que está melhorando. Ali tem os anos de contratação, né, alguns muito recentes, os estados que aplicaram. Ali a área total, da terceira coluninha ali, todos esses 15 projetos, dá quase 3 mil hectares. Né? O valor é de 42 milhões. A área plantada até o momento, e aí por área plantada, a nossa definição é o início da restauração. Né? Não é a área restaurada, é o início da restauração. Então tem projeto que tem uma parte de enriquecimento, tem uma parte de regeneração natural, mas quase todos, a maior parte, é de plantio total, sim. Né? Então, iniciou, cercou, está tudo lá, já está fazendo a manutenção, a gente considera como uma parte lá. Então, até o momento, temos 1.204 hectares com restauração iniciada. Né? E o desembolso até o momento foram de 23 milhões, o que é pouco para o potencial, é pouco para o BNDES, mas é algo significativo para uma linha não reembolsável. Né? Eu acho que eu não conheço outra carteira assim, de projetos dessa magnitude, ainda mais instituição financeira. Próximo vídeo. Isso aqui é só para dar uma ideia de onde são as áreas de restauração. Né? Tem projeto que tem mais de uma área. Na verdade, a gente tem 15 projetos contratados, mas a gente recebeu, quando a gente fez a chamada do projeto, recebemos 55 propostas. Naquela época, a gente nem entendia o que era restauração. A gente foi aprendendo à medida que os projetos vinham, fomos interagindo, né? com vocês, com o pessoal do setor de restauração mesmo. Né? Então, tinha projeto lá no Ceará, Rio Grande do Norte, mas por algum motivo não entrou. No Rio Grande do Sul também. Né? Enfim, numa segunda rodada, a gente pretende aumentar esse mapa próximo. Bem, para os agentes de restauração, pelo que a gente, desses anos passados, a gente percebe que, mesmo para ONGs bem capacitadas, ao lidar com o BNDES, que é um bicho chato, rigoroso, né? Exige muita coisa em termos de documentação e acompanhamento, às vezes certas ONGs não entendem o modo de funcionamento do banco, projeto ali. A gente não paga custeio, por exemplo. Né? A administração tem que ser em cima daquela porção do projeto envolvida com a administração. Né? Então, a gestão do projeto da ONG, ela tem que demonstrar para a gente que aquilo é parte daquele projeto que está sendo feito. A gente não dá um dinheiro assim para a ONG o seu custeio do dia a dia. Entendeu? Então, houve uma gestão técnico-financeira, uma certa fortalecimento. Né? E a gente aprendeu muito com ONGs também na parte de acompanhamento. Nós estamos percebendo que essa iniciativa ela é pequena, mas permite que beneficiários se fortaleçam como prestadores de serviços num cenário de demanda maior para a restauração. Né?
Então, eu acredito que empresas, prestadores de serviços vão aparecer ao longo do tempo, vai ter uma criação grande, né, desses prestadores de serviços. Aumento de investimentos em viveiros, nossos projetos têm todo tipo de investimento. Para vocês que são na área de pesquisa, nós financiamos sim laboratórios, cana fria, e vários projetos que se apresentaram e, quando foram considerados interessantes, dentro daquilo que a análise considerou meritória, isso fez parte do projeto. Vimos muitas técnicas de restauração, então os nossos 15 projetos têm tudo de tipo técnico, vocês devem conhecer vários deles. E também tem a parte de geração de emprego e renda, né, que é muito importante, que de fato acontece. É um número muito por alto, assim, do que a gente conseguiu, os técnicos estão do ano a ano, então esse número de 900 empregos diretos a gente ainda tem que refinar e estamos tentando fazer isso. Próximo. Só para ter uma ideia de que esses projetos contam, eles incluem, 7 incluem formação de corredores, maior ou menor grau, tá? Formação de corredores ecológicos, 6 projetos estão em unidades de conservação de domínio público, 5 incluem investimentos na cadeia produtiva, por viveiros, sementes, laboratórios, 15 projetos dentro da parte de geração de emprego e renda, né? Principalmente na atividade de restauração e também de viveiros, incluindo aí algumas experiências interessantes com indígenas, isso bastante forte na Bahia, com os pataxós, assentados e pequenos proprietários. E, em maior ou menor grau, todos os projetos têm também a parte de capacitação profissional, né, que é fundamental aí para o incremento do setor. Né. E alguns fazem algumas atividades, 8 projetos com atividades voltadas de conservação de biodiversidade. Aí já terminando, qual é a nossa perspectiva, né? Primeiro o cenário, né? Qual o cenário que nós estamos imaginando daqui para frente? É um cenário realmente de aumento da demanda. Eu acho que vocês que são do setor de restauração, apenas de pesquisa, de atuação, não vai faltar nada. Porque eu acho que a gente já está percebendo que existe uma demanda maior. É claro, um espectro de grande empresa, médio proprietário, pequeno proprietário. É claro que isso vai depender do ritmo de implementação da lei florestal a partir do decreto, os estados que vão estabelecer suas regras. A gente sabe que isso vai levar algum tempo, né? Mas o nosso cenário é de aumento da demanda. Nós temos as linhas reembolsáveis, então, prontas. Então, os caras, hoje não é necessário criar linha nenhuma. Entendeu? Está faltando gente para pegar lá o dinheiro do BNDES. Por que ninguém foi lá de médio proprietário em agente financeiro e pegou recurso do Fundo Clima? Nenhum. Talvez por falta de conhecimento, mas acho que ainda não tem uma demanda, ainda não tem gente fazendo restauração de fato. A gente pergunta para as ONGs e o pessoal fica, está faltando área para restaurar. Então, ao mesmo tempo que a gente está com esse cenário de aumento da demanda, a gente está passando pelas dificuldades ainda existentes, né, em disparar o processo. Né? Então, as linhas existentes estão lá. Tem o pequenininho, tem um Pronaf cheio de detalhes lá. Claro, falta extensão. Acho que esse elemento aí que os caras apontou é absolutamente fundamental, e principalmente para os pequenos, né? Mas para a parte de grandes empresas, posso assegurar para vocês que a gente vai ver crescimento do setor hidrelétrico, mineração, sucro energético, papel e celulose, todos esses setores, as empresas, eu não estou falando de proprietário rural, de soja, milho, né? Não, estou falando de grandes empresas que vão participar desse processo de restauração. A linha não reembolsável, tivemos a primeira experiência do BNDES Mata Atlântica, nós estamos com a proposta praticamente pronta. Se tudo der certo, ainda no primeiro semestre, a gente vai poder fazer uma nova chamada para projetos
de restauração ecológica, não reembolsável. Agora a gente quer ampliar, não vai ser só a Mata Atlântica, a gente não sabe ainda se vamos para todos os outros biomas. A Amazônia não vai entrar, porque já tem o Fundo Amazônia, a gente não sabe se vai pegar todos os outros 4, ou mais um, né? Então isso é alguma coisa a ser definida. Vamos tentar aumentar a escala, mas vai haver uma nova demanda. O dinheiro é curto. Falando assim, BNDES, vocês estão olhando para mim? Eu tenho certeza que vocês veem um cifrão na minha testa. Eu estou acostumado com isso. Né? É assim, você não vê? Cadeado não, porque... Não, o cofre, se vocês imaginarem hoje, quase a metade dos desembolsos do BNDES vai para micro, pequena e média empresa. Muito criticado, vezes pelo grande e tal, mas o BNDES, nos últimos anos, aumentou muito seus desembolsos nos pequenos, né? Principalmente por cartão BNDES, novas linhas de financiamento. Né? Então, essa linha não reembolsável vai se chamar, provavelmente, BNDES Restauração Ecológica, não mais apenas Mata Atlântica, e nós queremos ver as soluções. Né? O dinheiro que nós temos disponível no BNDES é curto por aquilo que a gente imagina que seja a escadinha para 2014 e 2015. É uma batalha interna que nós temos que ter. Né? E vocês podem colaborar conosco. Né? A nossa ideia é vencer o desafio de captação de recursos. A gente está em estudo para a gente conseguir fazer um instrumento, né, que seja capaz de fazer a captação de recursos assim como o Fundo Amazônia faz, para pegar de doações. E doações, aí eu posso enfileirar várias fontes de recursos, né, que a gente pode considerar. Empresas na parte de compensação, e aí a participação dos órgãos ambientais é absolutamente fundamental para negociar pequenas participações com recursos. E se o BNDES se coloca como um agente confiável e que entrega a área restaurada, entrega o início de restauração, eu acho que a gente já pode começar a ganhar essa confiança. Na medida que a gente tenha um fundo ambiental, isso vai poder ser um instrumento de canalização de recursos. Né? E aí a gente vê comitê de bacia, tem comitê de bacia procurando o BNDES dizendo: eu não posso dar um dinheiro para vocês aí, porque aqui a gente tem dificuldade de implementação. Vai poder. Se a gente conseguir fazer isso, vai poder. Recursos internacionais, que a gente sabe que tem, o Green Climate Fund, que está lá na frente, a gente já está se candidatando, o governo brasileiro, a atuação MMA com MRE, né? Eu acho que está muito interessante, porque lá na frente a gente vai poder sair na frente e ter acesso direto ao fundo lá climático, e a restauração pode estar aqui dentro. Recentemente, no Inova Sustentabilidade, não sei se vocês conhecem, uma iniciativa do BNDES com a FINEP, nós do BNDES, introduzimos o setor de restauração. Então tem muitos projetos que entraram na primeira leva, de projetos de grande porte, isso é um bom sinal. E, finalmente, o que a gente quer ver é lançar desafios, né? Desafios de soluções territoriais e soluções da sociedade. Então, assim, eu acompanhando assim, a conversa de vocês aqui, é interessante porque a gente vê como isso aí, pode germinar soluções numa bacia determinada, num bioma como um todo, ou então numa subbacia, num município. Né? Quais são as soluções que incorporem aí poder público, ONGs, universidade, empresa. Né? Quando nós estamos lançando essas linhas reembolsáveis e não reembolsáveis, no fundo o que a gente está fazendo é assim: sociedade, a gente está aqui cumprindo um papel, que é do BNDES como financiador, e agora as soluções têm que aparecer. É isso que a gente vai tentar nos próximos anos.